E aí, pessoal, tudo bem aí? Espero que sim. Vamos lá para mais uma aula magna de hoje. E espero que vocês também estejam compreendendo e que tudo aquilo que ora está sendo repassado e transmitido a vocês esteja de conformidade com aquilo e expectativas que vocês têm. Pois o objetivo principal é esse mesmo, de ter tecnicidade, envolvimento e informações que agreguem no seu cotidiano para que possa ser exatamente aplicada ou aplicado todo esse conhecimento no seu ponto de venda. Como nós falamos já anteriormente, sobre miopia, aquelas coisas todas, eu enxergo ou não enxergo, estou vendo ou não estou vendo, muitas vezes deixamos de enxergar aquilo que nós precisamos. E a bem da verdade, o maior desafio atualmente hoje no varejo, principalmente do agro, eu tenho certeza absoluta que é a categorização. Puxa, mas o que vem a ser efetivamente categorização? Na realidade, isso significa que como deve ser ou como devem ser agrupados os produtos na sua loja. Esse é o verdadeiro significado. Essa será, sem dúvida, a maior mudança que ocorrerá no varejo no futuro, não só atual, como também em breve, nos dias, dos meses seguintes, nos anos que se sucederão. Pois no varejo, de uma forma geral, aliás, num grande número de varejos, não só do agro, mas precisa-se haver essa categorização. E o varejista deve esquecer de uma vez por todas a velha e ultrapassada forma de agrupar os produtos. É como se nós fizéssemos uma analogia com o passado através do balcão. Aquele balcão atravessado nas lojas, nos antigos armazéns. Isso foi deixado para trás, num passado bem distante, pois o novo que aí está se apresentando será uma nova forma, abandonando-se aquela velha história de agrupar os produtos. Pois bem, a partir do momento que nós pensamos nisso, eu coloco alguns fatos para que vocês possam efetivamente pensar e colocar em vosso cérebro. Ou seja, acredite, olha só que coisa incrível. Nenhum shopper, quando vai às compras, em qualquer estabelecimento de varejo, compra somente o café. Ou ele deseja, através da sua árvore de decisão, somente o café. A bem da verdade, ele foi atraído para que fosse à loja em função de uma necessidade específica. Mas ele não vai lá só para comprar o café. Nenhum shopper vai a um supermercado ou uma loja comprar somente macarrão. Ora, se nenhum shopper compra palmito somente, nenhum shopper compra somente biscoito, todos acreditem, sem exceção, inclusive nós, eu que estou lhe falando, e você também que está me ouvindo, compramos sim uma solução de consumo. Essa é a grande charada. É isso que nós estamos tratando efetivamente. Quando se coloca isso na maneira e na forma de se pensar, o que eu imponho no bom sentido, o impor não é colocar goela abaixo, muito pelo contrário, é estabelecer no seu pensamento que não venda somente um pacote de macarrão ao shopper, venda uma macarronada. Percebe a diferença? Uma coisa é vender macarrão, outra coisa é vender uma macarronada. Mas como assim vender uma macarronada? É exatamente isso que o cliente vai buscar na sua loja. Ele quer uma série de outros itens, mesmo que não precise obrigatoriamente naquele momento, mas ele necessita.
Venda para ele, quando eu falo da macarronada, venda para ele o quê? O molho, ou o extrato de tomate, o queijo ralado, a azeitona preta, o azeite, o atum, o champignon, o molho branco, o pegador de macarrão, a travessa para servir o macarrão, a carne moída e outros produtos que poderão ser utilizados por ele na preparação de sua macarronada. Então você está oferecendo uma solução de consumo. Não só, pura e simplesmente, agrupar produtos, macarrão aqui, queijo acolá, molhos num outro, num local, de repente em algumas lojas até totalmente distante até do próprio macarrão, e por aí vai, e por aí vai. Então, simplesmente se agrupa produtos, enquanto que o grande negócio é se categorizar. Um outro exemplo bem característico e específico que eu dou a vocês é: não venda apenas simplesmente um pacote de fraldas, quer na sua farmácia, como está colocado nesse segmento aqui. Venda mais. Então, eu tive algumas experiências em alguns supermercados, quando eu entrava na loja, nessa seção especificamente, e via as fraldas lá expostas. Ok, né? Tinha lá um agrupamento, e tudo aquilo que poderia se categorizar, né, por exemplo, chupetas e mamadeiras, estavam numa outra gôndola de utilidades, completamente fora e distante das fraldas. Então, se você não categoriza, você não dá essas possibilidades para que o shopper e o consumidor se decida, ou que você lembre, né? E aqui vem uma coisa muito importante, que é a compra por impulso. Você, através da memória, do pensamento, daquilo que ele está idealizando, você, através do impulso, ele levará ou ela levará um produto que tanto necessita ou que não está nem na sua lista de pensamento, nem na sua lista de compras. Então, por isso, venda mais. Venda tudo aquilo que está relacionado com a necessidade de cuidar de um filho pequeno. Isso mesmo. Então, o que nós podemos estar falando? Olha que loucura esse Shark, né? Tem uma série deles, né? Venda chupetas, mamadeiras, fitas adesivas. Não vou me ater em vírgula, item a item, mas vejam quantos SKUs, entre aspas, né? Ou itens, que podem ser categorizados aqui, né? Existe um monte de produtos que são de uso de consumo desse público e que pode, por uma razão totalmente sem lógica e bom senso, que estão todos espalhados fazendo parte de inúmeras categorias distintas. Agora, para que isso aconteça, o que é necessário? O que é preciso especificamente? Recategorizar toda a loja. Então, se mesmo que existam alguns tipos já de categorias ou pontos de vendas que já têm as suas categorias já pré-definidas, ou até mesmo definidas, há sempre de se pensar, analisar, nessa construção daqueles que visitam a sua loja, ou que compram produtos na sua loja, se pensar nessa recategorização. Mas não é só simplesmente em uma parte dela, né? É a loja como um todo. Eu preciso pensar em tudo, em cada detalhe, aonde será exposto efetivamente cada item que eu compro, que eu tenho na minha loja, numa categoria de produtos. Exatamente isso. Isso dá muito trabalho. Nossa, é um trabalho enorme, gigantesco, mas os resultados são surpreendentes. Mas não é só simplesmente colocar ou recategorizar e fazer uma arrumação, como muitas pessoas pensam que é de fato. Não, não é uma arrumação. Essa recategorização vai fazer com que você facilite a visualização de determinados produtos de uma forma categorizada. Eu lembro também de um outro trabalho na área de segmento de farmácias e drogarias que eu realizei alguns anos atrás, onde em algumas farmácias vendiam-se comprimidos, por exemplo, para gripe, ou comprimidos para isso, ou comprimidos para aquilo, numa categoria que eles chamavam de
comprimidos, né? Se você precisa de comprimidos, blisters, tudo, tá tudo aqui, ó. Essa aqui é a seção onde vocês têm os comprimidos à venda. E essa empresa fez uma análise do shopper violento. Não foi só simplesmente o varejista, não. Foi a indústria que, paralelamente, estava fazendo uma análise fenomenal sobre os estudos de comportamento do shopper no ponto de venda, principalmente em farmácias e drogarias. E descobriu-se, não ela descobriu por descobrir, não, através de pesquisas idôneas, corretas e com profundidade, de que o shopper, quando vai no ponto de venda, se você tem febre ou se você está procurando alguma coisa para que resolva um determinado tipo de problema que está atingindo-a ou atingindo, você precisa de uma solução. Então, quando percebeu-se que eu devo recategorizar esta categoria específica, chegou-se à conclusão de que se eu ofereço soluções para o meu shopper, eu deveria colocar então a minha seção, aquela área, aquela categoria como solução. Ou seja, aqui eu tenho comprimidos para dor e febre, então numa categoria X. Aqui eu tenho uma outra parte desta mesma grande categoria para que resolvam problemas estomacais, ou azia e má digestão. E quando você facilita, identifica e comunica ao shopper quais são esses produtos e comunicando, né, mostrando a ele produtos aqui para azia e má digestão, você está facilitando a compra e, consequentemente, essa compra que é, se não por impulso, mas ela está aí, você facilita. Na hora que você facilita a vida do consumidor, você vende mais. Nos dias atuais, as pessoas não estão com todo o tempo do mundo, porque o relógio anda muito rápido, para perder tempo no ponto de venda, escolhendo ou tentando descobrir onde estão os produtos, como nós vimos o anterior, quando aquela senhora estava procurando uma vela e vocês viram qual foi a resposta. O shopper e o consumidor não querem mais esse tipo de situação, ele precisa ser prático e rápido para a tomada de suas decisões. E os produtos precisam estar num momento muito bem expostos, de uma maneira que o ponto de venda esteja limpo, de uma maneira que seja muito fácil de identificar as marcas e fazer a aquisição dos mesmos. Porque desse jeito, ou dessa forma, tudo ficará mais fácil. E percebam que os produtos não saem do estoque e vão sozinhos para a loja. Lógico que não, é óbvio que não. Quem é que tem essa responsabilidade no seu ponto de venda de estar zelando não só pelas categorias, mas repondo e administrando todos esses itens aonde eles deverão efetivamente ficar, para que não gere e depois cause falta dos mesmos. Uma ausência de um produto num determinado momento na loja, isto para você significa prejuízo. Então, você tem no estoque, mas não tem na loja. E o consumidor está querendo comprar, o shopper está querendo comprar e não tem na loja. E aí, o que acontece? Você deixou de vender. Uma venda perdida jamais será recuperada. Jamais será recuperada. Perdeu naquela hora, fala, mas eu recupero daqui 1 hora, 2 horas, porque eu já estou colocando, abastecendo meu ponto de venda. Você perdeu uma venda. Você perdeu uma venda. Então, é muita responsabilidade. Para entender um pouquinho mais sobre categorias de produtos, vamos dar uma viajada nesse sentido agora. As categorias, como nessa foto aí está colocando, obviamente que vocês estão vendo algumas marcas patrocinadas de comunicação,
de uma forma de comunicação e, obviamente, isso gera alguma forma de rentabilidade ao varejista. Em alguns casos, outros não. Então, comunica-se e divulga-se essas marcas. Ok, mas olha lá em cima, linha capilar. Então, na hora que eu chego e eu começo a entender linhas para e produtos para o cabelo, então, divididos pelas marcas, pelos produtos que estas dispõem ou lançaram, ou são produtos já existentes. Logo mais ali abaixo, percebam à esquerda, vocês têm acessórios para o cabelo. Então, a partir do momento que eu defino não somente a categoria, as diversas empresas que trabalham comigo, definidos, né, por cada área dessa tem os seus produtos, né, para o cabelo, sem sombra de dúvida. E os acessórios facilitando a vida do shopper, do consumidor. Então, tudo aquilo que eu necessito ou preciso para o tratamento dos meus cabelos, eu os encontrarei exatamente nessa categoria de produtos. E assim deve ser a loja. O consumidor tem que ter uma visão limpa e clara de todas as gôndolas, de tudo que está à venda. Mas se nós olharmos nesta loja especificamente, qual produto está exposto na gôndola A, B, C ou D? Nas pontas de gôndolas estão lá, tudo aparente, mas não existe uma lógica, não existe uma categoria. O que existe efetivamente são diversos produtos dispostos e agrupados de acordo com a cabeça do gerente ou do proprietário da loja. É dessa maneira que as coisas acontecem no dia a dia. É bem diferente daquilo que nós estamos ou que eu estou falando a vocês, né? Então, dentro de toda essa coisa que nós chamamos de recategorizar, é agrupar os produtos de acordo com a visão de consumo dos clientes. Então, lá atrás eu falei, você tem que conhecer as pessoas que estão adentrando na sua loja. Você tem que saber, né? Pelo menos pesquisar, olhar, analisar, perguntar. A partir do momento que você os conhece, sabe como eles consomem, você vai agrupá-las de uma maneira correta. Se for um caso de uma pet shop, né, se você vende para animais de estimação, ou pequenos animais, vamos dar aqui um exemplo para vocês poderem entender. A categoria, né, do lado esquerdo ali, eu chamo esta categoria de produtos para animais domésticos, dentro da pet ou dentro de uma loja, um ponto de venda agro. Então, eu tenho lá essa categoria, animais domésticos. Qual é a subcategoria desta? São produtos para gatos, produtos para pássaros, produtos para cães, produtos para pequenos animais, produtos para peixes ou animais aquáticos. Então, eu defini essas subcategorias dentro de uma categoria. E elas estão aí com os nomes definidos, que é isso que você tem que fazer. Defina a categoria, qual é a subcategoria. Posteriormente a isso, você tem o segmento. Então vamos pegar qual é o segmento da subcategoria produtos para cães. Então eu tenho alimentos, eu tenho saúde, eu tenho acessórios, eu tenho guloseimas e recompensas. Então esse segmento já vai estratificando, né, aquilo que eu defini já enquanto categoria. Além disso tudo, depois do segmento ainda tem o subsegmento dessa mesma categoria que eu defini enquanto exemplo. Por exemplo, na especificação que aqui está, se eu pegar o subsegmento de alimentos, eu posso defini-los como ração seca, ração molhada e ração úmida. Compreenderam, entenderam como é que funciona esse sistema, não só de exposição, mas de categorização de produtos? Então, os nomes dados aqui, né, no linguajar popular, dados aos bois, você determina qual é a categoria, o segmento e o subsegmento.
A partir do momento que você define essa lógica que aqui está em função daquilo que você conhece do seu consumidor, do seu shopper, né? Você faz o desenho disso tudo e a partir daí você montou a sua categoria. Se eu a tenho já muito bem determinada e especificada, eu vou fazer com que isso se torne uma realidade. Através do quê? Nós vamos ver logo à frente. A lógica, a bem da verdade, é agrupar os produtos que fazem parte de uma mesma solução de consumo e que esta seja concebida com a maior amplitude possível, inclusive com, primeiro, vamos analisar o que eu tenho que ter enquanto disponibilidade. Eu tenho que verificar a inclusão de produtos que a loja nem trabalha, né, quando eu estou montando toda essa categoria. Então, tem alguns produtos que eu já percebi que os meus shoppers estão procurando e eu não tenho aqui na minha loja, nem trabalho. Eu tenho que analisar e ser muito crítico também com a exclusão, porventura, de produtos que não vendem, por não fazerem parte de nenhuma solução de consumo dos clientes da loja. Então, tem alguns produtos que lá estão totalmente perdidos, que estão jogados num canto, em uma determinada localidade. O que eles estão fazendo ali? Não sei, um dia eu comprei errado e lá eles ficaram e também não vendem, ocupando espaço na loja, em qualquer área da sua área de venda, e consequentemente isso você não vende e poderia estar usando esse espaço para que outros produtos pudessem estar vendidos no lugar dele. Como, por exemplo, nessa loja onde, numa categorização que eles fizeram numa loja de artigos esportivos, né, onde eles fizeram a cenografia e, ao mesmo tempo, a disponibilidade de produtos definidos por marca e por categorias. Então, vocês percebam que tudo é simulado na sinalização. Se eu estou falando para produtos que estão voltados, no caso a marca, mas dirigida aqui a Speedo e voltado na área para esportes, principalmente natação, ou surf, ou praia, ou todos esses segmentos e produtos que estão atrelados a essa. Então, eu tenho o visual, eu tenho painéis, eu tenho os manequins, colocando os produtos mais inovadores ou os lançamentos. Eu tenho exposição, tudo dividido por meio laser. Né? Então eu tenho os produtos, não é massificação, a massificação um entulhado em cima do outro. Eu estou facilitando a compra, a visualização, e dessa maneira, quando eu compro, eu já sei diretamente para onde eu vou, porque a minha visão me leva exatamente para aquele local e a partir daí eu comprarei os produtos. Então, eu tenho produtos para homens, eu tenho produtos para mulheres, eu já tenho já definido se são maiôs, se são biquínis ou se são... tudo muito bem exposto. Vejo que os equipamentos e as áreas, a decoração, a iluminação, é tudo perfeito. Não tem o que se falar. Qual é a metragem? 4 metros, 4x4, 3x3, não importa. A área que você vai determinar para que isso realmente seja adequado a esta marca ou a esses produtos que lá estão, vai ser em função daquilo que você quer obter enquanto lucratividade, ou aquilo que você mais vende. Então, quanto mais eu vendo, mais área eu dou para que eu possa fazer com que a minha venda, se eu vender a 10 mil, que eu venda 12, que eu venda 13, que eu venda 15, e assim sucessivamente. Com tudo muito bem feito, muito bem organizado. Nesse outro exemplo aqui, vocês já podem ter uma ideia, pegando aquela mesma linha dos cabelos, só que agora estou indo para uma linha, saio da linha capilar e vou para a linha já que é um outro ponto de venda, de dermocosméticos. No ramo farmacêutico, essa é uma categoria fantástica, que dá uma lucratividade assim absurda. Então, todos os produtos muito bem arrumados, não só por marca, mas ao mesmo tempo dando definições do que cada um deles exatamente serve e quais são as suas utilidades.
Nas categorias ainda de produtos, nós podemos chamar que a categoria nada mais é do que um sortimento, olha lá a definição, é um sortimento de itens que o cliente visualiza como substitutos aceitáveis uns dos outros. Então, esse sortimento de itens, no caso aqui de uma farmácia, que eu gosto bastante de utilizar, porque eu já disse lá na primeira aula que no segmento do agro é uma tendência, né, em função dos produtos que se vendem, uma tendência a utilizar o segmento de farmácias, não sendo isso 100%, muito pelo contrário, tendência, né? Mas a partir daí eu vou começar a definir uma categoria. Como nós estamos falando de cabelo, eu vou dizer a categoria aqui para farmácias do cabelo, principalmente para o público feminino. Quando eu vejo simplesmente o cabelo, o que eu posso determinar enquanto categorias para te ajudar no exemplo do seu próprio negócio? Por que eu faço esse tipo de trabalho? Eu uso os segmentos e dou outras voltas. Pessoal, eu nunca, em todas as minhas aulas, todas as vezes que eu sempre trabalhei com os alunos, uma das coisas mais maravilhosas e fantásticas que você pode ter enquanto feedback ou retorno sobre a informação, melhor para traduzir, dos alunos, não é de repente falar a eles aquilo que eles já sabem, é fazê-los pensar. Uma das coisas mais maravilhosas quando existe a troca entre um professor e um aluno é quando o professor te dá a liberdade para você pensar. Então, quando eu dou esses exemplos, eu estou pedindo para que você pense exatamente no seu tipo de atividade e de negócio e faça, através desses pensamentos, virar uma realidade, tirar os seus aprendizados e, a partir daí, lucrar mais. Então, voltando um pouquinho, no caso de farmácias, e voltar no cabelo, eu posso dizer que o cabelo, né, ou os cabelos, eu poderia dividi-lo da seguinte maneira: tratamento capilar, eu posso ter, além dos cabelos, eu posso ter produtos como determinado anteriormente, eu só tenho só o cabelo para a mulher? Não. O sexo feminino me pressupõe várias categorias. Eu tenho tratamento facial, como no caso eu mostrei do dermocosméticos, eu tenho tratamento oral, né? O que essa mulher ou esse homem necessita para isso. Se eu coloquei a foto de uma mulher, mas eu estou colocando homens e mulheres, assim como vocês viram lá na Speedo, que eles dividiram homens e mulheres. A mesma coisa deve acontecer aqui. Eu tenho tratamento corporal, eu tenho categoria para banho e eu tenho tratamento bucal. Então você veja, 6 categorias aqui que eu defini, que não obrigatoriamente todo ponto de venda tem que utilizar essas categorias. Não obrigatoriamente. Então você define as categorias. A partir do momento que você definiu, você vai dando desdobramento. Além dessas 6 que eu apresentei, ainda eu tenho outras. Veja só, estamos falando em categorias, hein? Ainda nem falamos em segmentos ou subsegmentos. Eu tenho desodorantes, eu tenho cosméticos naturais, eu tenho a perfumaria, eu tenho higiene e tratamento oral. E posso ainda complementar com ideias, presentes e conjuntos. Quantas categorias aqui no item, pensando no homem, na mulher, no tocante à beleza. Aqui, só de uma maneira geral, aqui um olhar geral, nós já temos aqui 11 categorias, para fazer com que atenda às necessidades dessa jovem, ou do jovem, ou da senhora, ou de um homem maduro, ou de um homem mais jovem. Então, quando eu coloco esses produtos à disposição, eu não posso estar com que eles estejam todos colocados numa mesma conta, porque ele não vai encontrar nada. Absolutamente nada. Então, se ele tem dificuldade, ele vai precisar ter um assistente, ou um balconista, ou quem quer que seja, um vendedor na loja, para ajudá-lo a tomar uma decisão. E tem consumidor que é muito chato nesse sentido. Ele quer tomar a decisão, ele não quer ser influenciado
por um profissional de vendas. Ele quer ele tomar a decisão. Então vamos pegar o exemplo, como eu estava falando daquelas 11, mas eu vou pegar agora o tratamento apenas o capilar, só o capilar. Exemplos das subcategorias do capilar. Eu tenho shampoos, né? Como eu mostrei, eu tenho shampoos, subcategorias. Aí nos shampoos eu tenho os segmentos. Aventureira, de bem com a vida, o zen, autoconfiante, em clima de festa, básicos, intermediários, cosmético, cuidados especial, superior, anticaspa, 2 em 1. Quantos? Uma série deles. Essa é a grande chave, esse é o grande segredo. Porque a partir do momento que eu categorizei ou recategorizei a minha loja, eu tenho que fazer o gerenciamento dessas categorias. E o que é gerenciar essas categorias? Que nada mais é do que uma ferramenta de gestão. Ela faz o quê? Ela oferece soluções para as necessidades do consumidor, agrupando todos os produtos por afinidade de uso ou categoria. Então, quando eu faço o gerenciamento dessas categorias, não só vai facilitar a minha vida para a organização, exposição e das pessoas que trabalham na minha loja, como ao mesmo tempo o propósito principal é facilitar a vida do shopper e do consumidor. Mas o que é mesmo gerenciamento por categoria? É uma metodologia que trabalha com o entendimento profundo sobre o comportamento do shopper para a definição de estratégias que determinarão as melhores formas de se trabalhar com as táticas de como expor, qual é o sortimento que eu devo ter, que preço que eu vou praticar, né? Que preço, com qual lucratividade e assim sucessivamente, e quais são as promoções que eu poderei estabelecer dentro dessa categoria e como eu vou gerenciá-lo. Quantas promoções eu tenho? Vocês vão definir. Ou são promoções da sua loja, ou são promoções conjuntas com aqueles que são seus parceiros ou seus fornecedores. Então, parece simples, né? Administrar uma loja, fazer com que o gerenciamento de categorias seja estabelecido. Não é. Realmente não é. E eu recomendo, não só o façam, se aprimorem, estudem muito a respeito embora nas apostilas e tudo mais, nós vamos aprofundar, tem muita coisa, né? Tem muita coisa para verificar, nós estamos no início, ainda com a recomendação aulas magnas, nós estamos não entrando em profundidade em cada assunto, mas fazendo uma explanação genérica de todos os temas que terão profundidade sim lá na frente. Então não é uma atividade simples, mas é uma coisa que precisa ser muito bem trabalhada. Agora, essas categorias, elas têm os seus papéis. Né? Como assim? O que são papéis? Aquilo que elas podem desempenhar. Né? Então, cada categoria ela tem uma função e um objetivo específico. Né? Então, vamos dizer que isso não é sugestão, isso é definido não só na teoria, como em muitas práticas de mercado. Nós temos uma categoria dentro de uma loja de X metros quadrados, centenas de metros quadrados ou milhares, não importa, né? Existe uma categoria que é de destino, saibam disso. Ou seja, a categoria destino pode ser conceituada como aquela que atrai clientes até a loja. Então, eu entrei nesta loja para comprar este produto. Então, a partir do momento, o shopper, a partir do momento que ele adentrou na loja, ele queria aquela marca. Se eu sou um açougue, de repente eu quero comprar carne. E o que eu posso encontrar nessa carne? Mas a categoria destino é a carne, é o balcão onde essas carnes estão sendo vendidas. Então eu vou até ela. Se eu vou numa loja agro e lá eu consumo e compro muitas sementes, por exemplo, tá? E eu sou reconhecido dessa forma, desse jeito, eu vendo muitas sementes e o destino dessas pessoas, via de regra, é para a compra de sementes, então essa é a categoria minha de destino. A maioria das pessoas vem
com essa finalidade. Fazendo aqui uma observação, né? Eu sempre falo para muitos, quando estou nas consultorias e tudo mais, onde eu falo para muitas pessoas que se é uma padaria e você vende o pãozinho francês, que é o tradicional, onde é a categoria de destino, você nunca pode colocar a sua categoria de destino no início da loja. Não. Por que ela está no fundo da loja? Ela está no fundo da loja para fazer com que as pessoas, os consumidores e shoppers adentrem a loja, verifiquem e analisem as diversas categorias de produtos que estão à venda, trabalho desse jeito a compra por impulso até que ele chegue na minha categoria de destino. Então, reforçando, a categoria de destino, ela é conceituada como aquela que atrai clientes até a loja, exclusivamente com o objetivo de comprar produtos da referida categoria. Também pode ser conceituada como a categoria de referência da loja. Exemplo, vamos lá para mais um exemplo. A categoria frutas e verduras, vinhos, comida pronta, congelados, bebidas refrigeradas, medicamentos, padaria, açougue, entre outras. Na continuidade, nós temos a categoria rotina. O que vem a ser a categoria rotina? Ela tem a capacidade de atrair o cliente até a loja, mas não representa o objetivo fim do cliente, sendo apenas um reforçador da necessidade de compra e da decisão de compra, de onde ele efetivamente quer comprar. Fazem parte dessa categoria produtos que são comprados rotineiramente e cujo processo decisório é breve e quase que inconsciente. São aqueles produtos que os consumidores já estão bastante familiarizados, é quase que uma compra automática. Rotina diz respeito a categorias de produtos e não a uma marca específica. Compreendam isso. Então, eu estou entrando nessa loja para comprar carvão. Se é para comprar, eu entro para comprar sempre carvão. É uma rotina. Não é um destino. É uma rotina. Então, esses produtos, se você mudar de repente de lugar da categoria, o shopper fica perdido. Fala, vou tirar o carvão daqui, onde colocar o carvão? E ainda ele vai reclamar. Né? Então, essa automatização, essa compra rotineira, ela tem que ser muito bem apreciada, muito bem detalhada e fazer com que você facilite essa compra e que ele encontre os produtos que tanto precisa. Ainda dentro dessa categoria, podemos dizer que são os produtos que os consumidores já estão bastante e muito familiarizados. Esses produtos eles são também muito confundidos ou muito semelhantes aos produtos de conveniência. As pessoas compram frequentemente massas como produtos em supermercados, entretanto podem variar de marca. Exemplo, o shampoo. Shampoo é bem um produto que a gente pode estar analisando dessa maneira. Uma outra categoria que nós podemos definir os produtos em nossa loja são a categoria sazonal / ocasional. É a categoria cujos produtos são comprados de forma ocasional, em função de um evento, situação ou uma necessidade específica. São produtos que não fazem parte da rotina de compra dos shoppers ou dos consumidores e são adquiridos de forma esporádica e, em geral, não são de primeira necessidade. Exemplo, o protetor solar. Então, na época do verão ou na época da Páscoa, né, ou outras sazonalidades, né, a época da venda das sementes, a época de uma vacinação, né, para animais de uma forma geral, né? Num ponto de venda você tem diversos tipos de vacinas e campanhas específicas de vacinação. Então essa sazonalidade ela tem que ser não só muito bem comunicada, dar a ela a grandiosidade, não é só um espacinho pequenininho. Escuta, aqui a sazonalidade é respeitada. Porque não é só respeitada pelo simples respeito, não é. É você dar a devida comunicação e a devida importância a essa categoria na época
onde você vai vender mais e lucrar mais com esses produtos. Então, quais são os seus produtos de categoria sazonal que você tem na sua loja ou ocasional? Perceba isso. E ele pode estar sendo atribuído dia a dia, a cada quinzena, a cada mês. A durabilidade ou a periodicidade pode ser em função de uma série de coisas. A outra categoria é a categoria de conveniência, que na realidade ela é formada por produtos diversos para atender também necessidades imediatas dos consumidores. Em geral são padronizados, de valor não muito baixo, de compra frequente e que apresentam baixa diferenciação. Então, por exemplo, eu não vou no supermercado para comprar Band-Aid. Por que o supermercado tem Band-Aid? Então, se eu quisesse comprar, eu vou comprar na farmácia. Mas o Band-Aid está lá no supermercado. Então, é uma categoria de conveniência. Quantos produtos de conveniência você tem na sua loja? Defina-os, porque a partir daí você está começando a fazer a categorização e vamos recategorizar a sua loja. A aquisição dos produtos dessa categoria, que nós estamos falando da conveniência, pode se dar de 3 formas. Ou por impulso, quando o consumidor já está dentro da loja, ou por emergência, quando o cliente tem a necessidade de adquirir determinado produto por qualquer motivo de urgência, num prazo de tempo específico, de primeira necessidade, quando o cliente necessita efetivamente comprar um produto X para satisfazer uma necessidade básica. Eu entrei, estou com fome, quero comprar naquele pontinho de barras de cereais. Ou estou viajando, esqueci a minha escova dental em casa e preciso fazer a minha higiene oral, preciso escovar meus dentes, comprar o creme dental e comprar a escova dental. Quantos produtos de conveniência podem existir dentro da loja que você deve estar vendendo? Então, revisando tudo isso que nós acabamos de falar, via de regra, ou através de algumas pesquisas, isso voltado mais para a área de supermercados. Por que eu me dirijo às vezes muito em farmácias e supermercados e não ao PDV agro? Porque no nosso segmento especificamente não existem esses estudos, pessoal, compreende? Por isso que eu falo, nós estamos há alguns anos luz atrasados. Não tem estudos, não tem dados, não tem fundamentação. Quais são as lojas que estão trabalhando ou estão categorizando? São raríssimas. E as informações que elas ou eles têm não estão à disposição ou estão disponibilizados. Nem o fariam. Isso é segredo de Estado. Mas conforme o segmento vai evoluindo, isso vai facilitando exatamente a vida do segmento do varejo do agro. Então, isso aqui são dados mais voltados entre farmácias, drogarias e supermercados. Normalmente, a categoria de destino, ela representa 5% de uma loja, ou 5% do espaço físico. Pode ser que, em alguns casos, isso também seja traduzido através do faturamento. Mas, normalmente, é no que tange a o que ela representa, o que ela ocupa de espaço dentro do todo da loja. A categoria de rotina, olha lá, representa 60%. Então, falamos de destino 5, né, que oferece a melhor solução para o shopper, especialmente para comprar na categoria fraldas. No caso, a rotina é sortimento de serviço, shampoo, para poder especificar mais a categoria. Sazonal, 15%, produtos por época do ano. E a conveniência corresponde a 20%. Então, por aqui vocês têm mais ou menos uma ideia do todo da loja, como é que estariam distribuídas essas categorias, que depois tem subsegmentos e subsegmentos. Todas essas categorias, né, puxa, dividi todas as categorias, estou recategorizando, estou fazendo isso, enfim, já fiz todo o desenho e o mapeamento. Como expor esses produtos, ou conhecidos também como SKUs? Através dos planogramas. O que é um planograma? Né? Quando eu defini aquela categoria, eu vejo item por item, muito bem exposto, aliás, muito bem definido. Esse desenho, essa foto, ou isso que vocês estão vendo, é o planograma. Cada item desses que aqui está,
Eles são definidos através de um desenho, colocado e mapeado, dizendo produto A, B, C, D, né? Detalhe, item, aquele 60 ml, 30 ml, 40 ml. Cada item desses é definido através de um desenho, através de um planograma. Ixi, então isso é um trabalhão. É realmente um trabalho. Nunca falei que é fácil. Nunca falei que é fácil. Ah, mas eu não tenho paciência para fazer. Então tá bom, então continua do jeito que está. O planograma é uma das ferramentas do gerenciamento de categorias. É um desenho que representa como a gôndola deve ser organizada. Não só organizada, como respeitada. Esse desenho você tem que guardar e aquele repositor, ou o responsável por aquela gôndola ou por aquele setor, deve respeitar esse desenho. Muitas lojas que fazem esse trabalho de categorização de produtos têm essa preocupação. Ou seja, eles têm os desenhos guardados e cada um desses responsáveis deve fazer exatamente a exposição de acordo com o planograma. Não pode mudar. Eles servem para determinar onde a mercadoria deve ser colocada. São verdadeiros mapas que definem exatamente o local da exposição de cada unidade de embalagem de produto. Isso é fantástico. Ou seja, na hora que um produto acabou, preciso fazer a reposição, porque sabe-se exatamente que aquele item que tinha 3 faces, né, três faces ou 3 faces, por que ele tem 3? Porque ali é respeitado o giro de produto. Então, se você sabe que aquele produto gira muito, ele tem um maior número de faces, ou um número de exposições. Se você deixar uma, capaz que chegue no final do dia, você deixe de vender alguns produtos porque você não deu um número significativo de faces respeitando o giro de produtos. E assim sucessivamente. E nós vamos falar muito ainda a respeito disso, lá nas apostilas e em outras oportunidades, quando poderemos conversar com alguns profissionais. O importante agora nesse momento é, para a sua reflexão, lembre-se, visibilidade gera venda, pessoal. Então, se aquela senhora que estava procurando aquela vela falou daquela maneira, essa imagem fica gravada na minha mente. Ou seja, um consumidor chegar dessa forma, dessa maneira, um shopper, e se referir assim, isso é muito sério. Isso é um problema incrível. Porque a partir do momento que eu falar, eu quero uma vela, eu tenho que achar vela facilmente e não ficar procurando e pedindo aos funcionários da loja onde tem isso, onde tem aquilo. Visibilidade, sim, dos produtos gera venda, não tenha dúvida alguma. E a seguir nós vamos ver diversos pontos de vendas dentro desse futuro imediato que aí está. Isso já é realidade, não é só simplesmente projeto. Mas veja, hoje as lojas de farmácias fora do país, veja, cadê os balcões? Olha, no centro da loja. Relacionamento, informação. Os produtos, todos eles categorizados e à disposição dele. É uma mudança radical. Realmente radical. E é esse o movimento que está acontecendo no mundo todo. Percebam, comecem a analisar. Não entre cada loja que você hoje visita enquanto consumidor, enquanto shopper, é um exemplo para ti. Não entre nessa loja só para fazer aquela aquisição, haja vista se você é proprietário de uma delas. Verifique, analise, pesquise, analise atentamente todos os detalhes que estão naquela loja. Você vai aprender alguma coisa. Tudo é um aprendizado. A partir do momento que eu tenho uma técnica que eu, Cláudio, gosto de usar muito, que é a técnica da observação, todo ponto de venda que eu entro, qualquer que seja, em qualquer lugar do mundo, eu estou sempre em observação. Esta loja tem alguma coisa para me ensinar. Esta loja tem alguma coisa de diferente que eu vou aprender e vou colocar aqui no meu cérebro para poder processá-la. Se eu vou aplicá-la ou não, aí é uma outra história.
Tem o balcão? Tem o especialista lá para atender? Sim, mas de uma maneira mais limpa. Limpa, quando eu estou falando aqui, não é de sujeira, né? É o balcão, eu tenho lá o atendimento para fazer com que eu solucione determinada situação para um cliente, um consumidor, e a partir daí que eles saiam felizes e satisfeitos com uma compra rápida, objetiva, e que aqueles minutos que ele ganhou dentro da minha loja sejam aplicados para o seu bem-estar, para outras atividades que ele possa necessitar e fazer com que isso realmente seja em benefício do seu relógio, funcionar a seu favor e com isso poder aproveitar mais uma academia, poder aproveitar mais em saúde e bem-estar, porque se cada ponto de venda, foi no supermercado, foi na farmácia, foi na loja agro, foi em qualquer outro ponto de venda, se todos estiverem preocupados com essa facilidade, eu acabo ganhando muito mais em eficiência. E não vamos esquecer, né? Hoje eu tenho, eu consumidor e você também, tem um celular na sua mão, com milhares de lojas virtuais que servem e que atendem sem que eu precise sair de casa. Por isso que o sucesso em vendas através do celular se tornou assim uma coisa maravilhosa. Não preciso pegar trânsito, não preciso ficar parando de estacionamento, não preciso ficar dependendo de A, B, C, D. Eu, no meu sofá, na minha cadeirinha aqui em casa, tranquilo, sossegado, eu faço as compras que preciso, não preciso sair de casa, não preciso perder o meu tempo com todas essas situações. E a hora que eu ganho todo esse tempo, o que eu faço? Eu aplico em mim mesmo, na minha própria saúde e no meu próprio bem-estar. Então, quando eu saio daqui para ir para a sua loja, o que você vai me oferecer? O que você vai me dar em troca para que eu realmente saia daqui de casa e vá até a sua loja para comprar um determinado produto? E de repente, se você me atender muito bem, eu volto. Se você não tiver o produto que eu preciso e eu não for muito bem atendido, sabe o que pode acontecer? É duro falar, mas já não volto mais na sua loja. Eu vou comprar em outro lugar. Quem perdeu? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula. E vamos que vamos, hein? Vamos aplicar as coisas boas para evoluirmos profissionalmente a cada dia. Obrigado.